Mas vamos seguir que tem eleição no México também. O México elegeu a primeira mulher presidente da República da história do país. O presidente Lula afirmou estar muito feliz com a vitória de Claudia Sheinbaum, da coligação Sigamos Haciendo História, que é de esquerda, na eleição presidencial do México. Ela será a primeira mulher a governar o país. De acordo com o chefe do Executivo brasileiro, a candidata de seu companheiro Andrés Manuel López Obrador é de um lado ideológico mais próximo. Então, vamos lá rapidinho aqui, vou comentar só rapidamente. O que você achou da eleição, o México caminhando para a esquerda? Já dizia o ex-presidente do México no final do século XIX, pobrecito do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Vai você. Eu acho que essa frase faz muito sentido. Pobrezinho do México, caminhando para a esquerda e os americanos tomando uma linha de pensamento mais à direita, que se deve se confirmar na eleição de Donald Trump. E aí a política de imigração vai ser antagônica, o que pensa Trump e o que pensa a Cláudia, atual presidente eleita agora do México, alinhada, inclusive, com o presidente Lula aqui. Boa sorte à presidente do México, ela vai precisar se o Trump for presidente americano. Gente, o Ricardo Rosso tocou na ferida. Sérgio Zagarino, o Trump ganhando com a presidente do México de esquerda vai fazer um muro de 50 metros para separar o país? Com razão. Os Estados Unidos ele tem uma postura em relação à questão da imigração totalmente diferente depois dos atentados lá de 2001. E essa questão da imigração mexicana ali na questão territorial é muito preocupante. Os Estados Unidos ele se protege em termos ali da sua própria população. Pergunta lá pro americano se ele quer essa imigração em massa, como acontece do México, da Venezuela, de Cuba. É engraçado, né? Que esses países que têm muito mais dificuldades, eles procuram lá o sonho da liberdade lá nos Estados Unidos, mas eles não ficam dentro de suas casas, dentro dos seus territórios, para transformar os seus países, como a gente conseguiu aqui no Brasil em 2018 e em 2018. Agora, o cenário ideal lá é, na verdade, para parabenizar, porque a primeira mulher presidente eleita no México, espero que ela faça um bom governo. Essa questão ideológica, assim, espero que passe batido e que o México ele consiga assumir o protagonismo que ele tem ali na região, porque é um país muito grande, é um povo muito amistoso. Todo mexicano que eu conheço, todas as pessoas que visitam o México, elas falam muito bem em que pese ter um problema de narco-estado lá muito grande. Só para a gente pontuar, quem foi o autor desta frase, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, foi o 29º presidente do México, Porfírio Dias, que proferiu isso em 1877. Agora nós vamos perguntar aqui, Belucci, o Ricardo Rosso puxou a corda, foi muito perspicaz, e o Zagarino caminhou também nesse ponto. O Trump e os republicanos, vou esquecer Donald Trump, o Partido Republicano dos Estados Unidos, senador Ted Cruz, por exemplo, está fazendo críticas duríssimas ao decrépito presidente Joe Biden. A fronteira dos estados do México com, sobretudo, Novo México, Arizona e Texas, virou uma fronteira aberta. Estão entrando vários traficantes com todo tipo de drogas, drogas pesadas, anfetaminas, drogas que provocam alucinação. E o que é pior, tráfico de seres humanos. Antigamente havia um exame, teste de DNA para a entrada de adultos acompanhado de crianças. É o pai? Deixa eu ver se é o pai mesmo. Joe Biden suspendeu esses testes. Então eu pergunto, do jeito que está, eu não estou dizendo, óbvio, que a presidente do México seja ligada ao tráfico, não estou nem sugerindo isso. Mas eu estou dizendo que existe uma visão do Partido Republicano de que há uma maior tendência da esquerda de culpar a sociedade pelos problemas, de ser mais leniente com determinado tipo de criminalidade. E isso pode acirrar ainda mais a fronteira ali do México com os Estados Unidos e que aumentar as tensões entre os países. Como você vê isso também, concorda com seus colegas ou você tem uma visão diferente? Eu concordo, viu, Capês? Como você colocou, essa política open borders, né? Fronteiras abertas do Joe Biden, é esse o questionamento.
o Donald Trump e os republicanos não são contra os imigrantes legais, que vêm pelos formatos legais, que é possível. Os Estados Unidos provavelmente é o país que mais recebe imigrantes no mundo e todos ficam lá bem satisfeitos. A questão dessa discussão é isso, essa política de fronteiras abertas, que é o que tem hoje, e já se estima que mais de 10 milhões de pessoas entraram ilegalmente pela fronteira aberta que está lá nos Estados Unidos. Agora você vê que tudo é questão de narrativa, né? Porque quando era o Donald Trump o presidente, a denúncia do Partido Democrata, esquerda lá, dizia, porque estão pondo os imigrantes em jaulas. Só que já era o procedimento anterior e nunca foi criticado com o Obama, que foi o Obama o que mais deportou imigrantes. Mas também isso não colou nele, porque tem essa questão da narrativa, da mídia lá, que também é bastante progressista, assim como no Brasil. Agora é a se lamentar pelo México, que já é um narco-estado. Nós tivemos mais de 30 pré-candidatos, não só à presidência, outros cargos, que foram mortos, né, durante esse processo legislativo, para você ver como o Brasil caminha, muito provavelmente, para um narco-estado também, com as facções dominando tudo, morte de pré-candidatos e candidatos, e no final das contas ganha alguém que de alguma forma tem uma visão leniente com a criminalidade, que são as visões de esquerda, para quem a culpa é sempre da sociedade e não da decisão individual do bandido que tomou essa decisão. Então, lamento pelo México, dias terríveis virão à frente para esse país tão amigável ao Brasil. Olha, eu quero ouvir agora o Leandro Ferreira, claro que ele vai ter uma posição dele, mas tem o DEA, que é o órgão de combate ao narcotráfico nos Estados Unidos, aponta que hoje há um cartel no México, o cartel Sinaloa, que domina 22 estados dentro do país, dentro do México. E, sobretudo, tem exportado enorme quantidade de droga para dentro dos Estados Unidos. Cocaína, heroína, fentanil e metanfetamina. Essas são as drogas que mais têm entrado por ali. Isso está provocando a ira dos países fronteiriços com o México. Independentemente da posição da presidente, pode até ser que ela assuma um combate rígido ao narcotráfico. Afinal de contas, é como eu digo, criminalidade não tem ideologia. Crime é crime. E combate ao crime tem que ser feito profissionalmente. Mas você não acha que pode acirrar ainda mais esse confronto ideológico, Partido Republicano, Donald Trump, provável futuro presidente, ou pelo menos possível, com esta presidente? Qual a sua avaliação, meu querido economista, ideólogo da esquerda, dos mais luminares aí da esquerda brasileira, professor Leandro Ferreira? Capês, obrigado pelos elogios. Espero que eu possa estar à altura das suas expectativas. Primeiro de tudo, eu quero falar da eleição do México. Ficar importando Donald Trump para essa discussão é coisa de quem está torcendo enrustidamente para o Trump. Eu quero torcendo de verdade, não é enrustido, não. Eu também. Desculpa, só Trump. Verdade, Tem nada de enrustido, sou Trump. Tá bom. Então vamos lá. A eleição no México, ela é muito importante. Primeiro porque elegeu, pela primeira vez na sua história, uma mulher, né? São mais de 35 milhões de votos, uma das mulheres mais votadas na história do mundo, junto com Indira Gandhi e Dilma Rousseff, né? Então, acho que é um marco importante da história da política, não só no país, mas no mundo também, que a gente tenha tido a eleição da Cláudia Sheinbaum. E aí vocês façam uma pequena observação aqui, de sutilezas, né? A presidenta do México é a Cláudia. O dos Estados Unidos, eles querem que seja o Trump. Eu vou falar Donald, porque tá mais para Pato Donald do que para Trump. Então, eu acho que a gente tem que valorizar esse movimento que está acontecendo no México. Na cidade do México foi eleita uma prefeita, que na verdade a cidade do México tem um status ali de departamento maior do que seria de uma cidade, mas foi eleita a Clara Brugada Molina, também do Morena, mesmo partido da Cláudia Sheinbaum, né? E que mostra um alinhamento ali do país para tentar reverter aquilo que os meus colegas aqui ficaram dizendo que é um narco-estado, mas que é a criação de 80 anos de um partido de direita que ficou no poder, desde 1929 até o ano 2000 e depois novamente a partir de 2012 até as últimas eleições, o PRI, Partido Revolucionário Institucional, que é um partido de direita, que controlou não só o governo federal, mas todos esses estados, inclusive esses que estão identificados como sob controle do tráfico de drogas, né?
Ele é responsável pela história que o México tem, inclusive responsável por tudo aquilo que de bom ou ruim alcançaram em relação aos Estados Unidos, os acordos comerciais, os acordos fronteiriços e assim por diante. Então, eu não vejo como assunto central para o México a discussão sobre o Trump ou o Donald, como queiram. Eu vejo como central para a discussão do México que ele possa continuar avançando, inclusive corrigindo erros do Obrador, do ANLO. Né? O ANLO, ele agiu muito como o Bolsonaro, desacreditando vacina, sendo negacionista, e isso está errado. A Cláudia Sheinbaum, Capês, sabe qual é a história dela? Ela é engenheira, doutora, ela integrou o IPCC, o painel da ONU para mudanças climáticas. Esse governo promete e muito para o mundo todo em preservação ambiental, em discussões sobre mudanças climáticas e assim por diante. Ela estava na equipe que foi premiada pelo Prêmio Nobel da Paz de 2007, ao lado do vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos, que mereceu o prêmio por ter estudado o impacto que teria as mudanças climáticas na economia, na vida das pessoas, lá em 2007. Então ela faz parte desse time que lá atrás foi chamado de ecochato, mas agora vai ser imprescindível para o mundo que a gente precisa no século XXI. Eu acho que, se você me permite um complemento, Capês... Vou falar só uma coisa, hein? O cara é bom, hein? Olha, presidente... chama ele aí para trabalhar no seu plano de marketing. Tem mais um canhoto. Vai falar bem assim lá longe? Não é? Eu acho que o X da questão não é a discussão das credenciais intelectuais, acadêmicas da nova presidente do México. Não é isso. Isso é indiscutível. Inclusive ganhando o prêmio Nobel. E está ótimo, que maravilha. A grande discussão aqui é como ela vai combater os cartéis que dominam o México. A grande discussão aqui é como ela vai combater essa imensa rede de imigração para os Estados Unidos. Você não quer trazer aqui a eleição americana para a eleição do México, mas são países fronteiriços. O maior problema de imigração norte-americana vem do México. E aí a discussão é intrínseca, não tem como tirar uma coisa da outra, porque são dois temas importantes. Então, acho que a Cláudia tem um grande desafio, que é combater o narcotráfico, como fazer com que o México deixe de ser um narco-estado e possa caminhar sem o tráfico, sem os grandes cartéis de droga, e como ela vai trabalhar a questão da política migratória com os Estados Unidos. E em sendo o presidente Donald Trump eleito, de fato, porque está à frente, porque tem todas as possibilidades de ser o presidente americano, ela vai ter um antagônico ali, alguém que pensa completamente diferente dela. Como que ela vai encarar isso, como que ela vai desenvolver isso para realmente diminuir esse fluxo migratório que vai de boa parte das Américas, passando pelo México, para os Estados Unidos. Muito bem. Bom, o Leandro Ferreira pediu, rapidamente, nós vamos entrar agora, parece que saiu um acordo de paz entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos está costurando isso, uma boa notícia para a família dos reféns. Nós temos uma audiência muito grande também em Israel e todo mundo está acompanhando aqui com enorme expectativa a volta dos reféns para os seus familiares. Mas, Leandro, eu acho que tem um ponto positivo. Num país machista como o México, o fato de você eleger uma primeira mulher presidente do país, eu acho que não deixa de ser também um alento de uma nova visão, quem sabe renovando o pensamento retrógrado, ultraconservador, que sempre teve lá, né? Sem dúvida, Capezinho. Eu fico feliz que a sua gravata vermelha esteja influenciando a sua visão sobre o machismo no México. Espero que também no Brasil. Eu vejo o seguinte, para comentar aqui um ponto bastante sensível que o Ricardo Rose e o Sérgio Zagarino levantaram, que é a imigração ilegal para os Estados Unidos. O problema de imigração ilegal para os Estados Unidos não é um problema exclusivamente mexicano. É um problema de redes criminosas, assim, que atuam na fronteira entre Estados Unidos e México, mas é um problema que afeta toda a América Latina e até outros lugares do mundo, né? Eu mesmo tenho um tio que foi imigrante ilegal, que cruzou a fronteira pelo México para chegar até os Estados Unidos para tentar a vida lá, quando a gente estava nos anos neoliberais no Brasil. Isso aconteceu e acontece, estava na novela América, que a gente viu tantas vezes aqui, essa situação dramática que afeta muito mais do que os Estados Unidos, e a política tem que ser não em relação ao México, mas em relação aos direitos dos povos de participarem da economia. Se minha avó estivesse viva, eu diria noveleiro, hein? Mas, na verdade, o estoque é azul, branco e vermelho. Em homenagem à eleição futura de Donald Trump. Isso me faz lembrar rapidamente, num exame oral para o concurso do Ministério Público, um candidato, ex-aluno meu, paranaense, estava ali e quando o examinador pergunta para ele:
Doutor, o senhor é de São Paulo e normalmente os candidatos têm medo de falar que não é do próprio estado, achando que pode ter algum tipo de discriminação e tal. Se o cara é bom, ele passa. Mas ele estava com terno preto, camisa branca e gravata vermelha. E o examinador perguntando seriamente, o senhor é de São Paulo, candidato? E ele disse, Excelência, sou do Paraná, mas estou preto, branco e vermelho porque minha alma é bandeirante. Eita, nós!